A chuva martelava contra as janelas do chão ao teto de Acla, transformando as luzes da cidade lá fora em aquarelas escorrendo. Eu pressionei minha palma contra o vidro frio por apenas um momento, observando as gotas correrem para baixo. Cada uma minúscula fuga que eu nunca teria. A campainha da cozinha tocou, estridente, insistente, e eu me afastei do meu breve descanso, alisando meu avental preto com dedos trêmulos. Mesa 7 precisa de água. Marcos sibilou, empurrando-me com uma bandeja de taças de champanhe que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. E sorria. Pelo amor de Deus. Você parece que alguém morreu. Alguém tinha morrido. Meus sonhos, talvez. Minha esperança de algum dia sair deste buraco em que nasci. Mas Marcos não se importava com isso. E nem a multidão brilhante da elite de Manhattan, que enchia a Acla toda sexta-feira à noite, jogando dinheiro como confete enquanto eu calculava se eu poderia pagar mantimentos e eletricidade este mês. Eu peguei a jarra de cristal, pesada, elegante, valendo mais do que tudo o que eu possuía, e abri caminho pelo labirinto de mesas. O restaurante zumbia com a frequência particular da riqueza, vozes baixas discutindo fusões e amantes, o tilintar de talheres contra a porcelana fina, Paulo Conte cantarolando de alto-falantes escondidos sobre melancolia sofisticada. Eu era um fantasma aqui, invisível, exceto quando alguém precisava que sua água com gás de 40 idades fosse reabastecida. A mesa 7 ficava no canto traseiro, a mesa que reservávamos para VIPs que valorizavam a privacidade mais do que serem vistos. Eu tinha evitado isso a noite toda, deixando Verônica cuidar disso, mas ela desapareceu para sua pausa para fumar e me deixou para enfrentar qualquer titã da indústria que espreitava lá atrás. O cheiro me atingiu primeiro quando me aproximei. Colônia cara, algo escuro e amadeirado com notas de bergamota e perigo. Não a doçura enjoativa que a maioria dos homens usava, tentando demais provar algo. Isso era sutil, confiante, o tipo de cheiro que sussurrava em vez de gritar. Então eu o vi. Ele sentou-se de costas para a parede, sempre a parede que eu notei mais tarde, sempre posicionado para ver cada entrada, cada saída, em um terno cinza-carvão que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo por um alfaiate italiano, que provavelmente cobrava mais por uma consulta do que eu ganhava em um ano. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, fios prateados nas têmporas daquele jeito, que fazia os homens parecerem distintos em vez de velhos. Ele não poderia ter mais de 40 anos, mas carregava-se com o peso de impérios. 2 homens flanqueavam a mesa, em pé apesar das cadeiras vazias. Segurança. Seus olhos nunca paravam de se mover, catalogando ameaças, medindo distâncias. Um falou em seu pulso, um gesto discreto que me gelou a espinha. Eu já tinha visto homens poderosos antes. A Acla os atendia exclusivamente. Mas isso era diferente. O ar ao redor dele parecia comprimido, mais denso, como se a própria gravidade se curvasse para ele. Os outros clientes davam à sua mesa um grande espaço sem parecerem perceber que estavam fazendo isso. Algum instinto primal os alertando para longe de predadores ápice. Água. Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Ele não olhou para cima imediatamente. Ele estava lendo algo em seu telefone e eu observei sua mandíbula apertar, um músculo saltando sob a pele que parecia ter sido esculpida em mármore. Suas mãos eram largas, masculinas, com um único anel de platina em sua mão direita. Nenhuma aliança de casamento. E eu me peguei olhando para a maneira como seus dedos se moviam pela tela, controlados e precisos. Deixe a jarra. Sua voz era fumaça e uísque com o menor indício de um sotaque que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez, ou algo mais escuro de ruas onde línguas românicas aprendem a xingar. Eu coloquei a jarra, minhas mãos tremendo o suficiente para que a água onduasse. Um dos seguranças, aquele com a cicatriz que dividia sua sobrancelha esquerda,
Me observou com olhos mortos, e eu soube com certeza súbita que ele tinha matado pessoas, provavelmente recentemente. Eu deveria ter saído, deveria ter ido embora, voltado para a segurança da cozinha, permanecido invisível como eu tinha aprendido a ser. Mas meu calcanhar prendeu em algo. A perna da cadeira, meus próprios pés desajeitados, o destino em si, e eu tropecei para frente. A jarra voou da mesa. O tempo desacelerou como acontece em pesadelos. E eu assisti a 40 horas de água com gás importada fazer um arco no ar em uma parábola perfeita e devastadora, indo direto para o colo dele, para aquele terno que provavelmente custava mais do que meu carro, se eu tivesse um carro. Eu saltei. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro alcançasse. Algum instinto estúpido de consertar as coisas, de evitar o desastre, de evitar que a tênue ameaça do meu emprego se rompesse. Minhas mãos pegaram a jarra em pleno voo, a água derramando pela borda e encharcando meu uniforme em vez do terno caro dele. E eu me encontrei estirada sobre a mesa, o peito arfando, encharcada, olhando diretamente para olhos que eram da cor de uma tempestade rolando sobre o Atlântico. Cinza, frio, absolutamente letal. Sinto muito. Eu ofeguei, tentando me levantar, mas minha mão escorregou na toalha de mesa molhada e eu caí para frente novamente. Desta vez colidindo com músculo sólido e aquela colônia perigosa que me fez girar a cabeça. Eu não quis dizer sinto muito. Estou tão, sua mão agarrou meu pulso. O toque queimou. Seus dedos envolveram meu braço como uma marca. Não doloroso, mas absolutamente inescapável. E eu congelei. Uma coelha na sombra de um lobo. De perto, eu podia ver os detalhes que tinha perdido à distância. A pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda, a sombra de barba por fazer ao longo de sua mandíbula, a maneira como suas pupilas dilataram enquanto ele olhava para mim. Realmente olhava para mim. Eu não estava acostumada a ser vista. Minha vida inteira tinha sido sobre ser invisível. A criança bolsista na escola chique, a garçonete no restaurante caro, a garota de lugar nenhum tentando sobreviver em uma cidade que comia pessoas como eu no café da manhã. Mas ele me viu. Viu através do cabelo pingando e uniforme encharcado e mãos trêmulas para algo por baixo. Algo que eu nem sabia que estava lá. Você está molhada, ele disse. E havia algo em sua voz que fez a observação parecer obscena. Eu sim, sinto muito. Eu estava balbuciando, tentando me afastar, mas seu aperto apertou apenas uma fração. Não machucando, nunca machucando, mas absolutamente impedindo a fuga. Giovanni. Ele disse isso ao guarda com cicatrizes, não para mim, nunca quebrando o contato visual. Pegue uma toalha para ela e diga a Marcos que sua garçonete acabou de me salvar de uma infeliz conta de lavanderia. Ele sabia o nome de Marcos. Por que ele sabia o nome de Marcos? O guarda desapareceu, movendo-se com velocidade surpreendente para um homem de seu tamanho, e eu fiquei presa por aquele olhar cinza, por dedos que pareciam estar aprendendo o ritmo do meu pulso através da minha pele. Qual é o seu nome? Ele perguntou calmamente, conversacionalmente, como se eu não estivesse pingando água em sua mesa. Como se seu outro guarda não estivesse nos observando com a intensidade de um homem calculando trajetórias de balas. Emma. Saiu como um sussurro. Emma Cole. Emma. Ele repetiu, saboreou, e algo em meu estômago se contorceu com o som do meu nome em sua boca. Você tem reflexos rápidos, Emma Cole. Eu sou desajeitada. A verdade escapou antes que eu pudesse pará-la. Sinto muito. Eu não quis. Eu deveria ir. Você deveria ficar. Não foi uma sugestão. Seu polegar moveu-se contra meu pulso. Um lento carinho que me fez prender a respiração. Pelo menos até você secar. Giovanni retornou com uma toalha, macia, branca, provavelmente algodão egípcio, e pigarreou, a colocou sobre meus ombros. Seu chefe soltou meu pulso e eu tropecei para trás, subitamente fria onde a mão dele estivera, envolvendo a toalha em mim mesma como uma armadura.
Obrigada, consegui dizer, recuando em direção à cozinha. Eu vou enviar outra pessoa para anotar seu pedido. Não, aquela única sílaba me parou no meio da retirada. Você vai anotar meu pedido, Emma. Eu gostaria do cordeiro, mal passado, e uma garrafa do Brunello, o 97, não o 01. Eu assenti, muda, e fugi. A cozinha era um caos, vapor e gritos no tilintar de panelas, mas eu mal registrava. Meu pulso ardia onde ele me tocou. Meu uniforme grudava na minha pele, frio e desconfortável. Mas sob o desconforto havia algo mais. Algo que parecia perigosamente com eletricidade. O que diabos aconteceu com você? Verônica agarrou meu braço, puxando-me em direção ao banheiro dos funcionários. Marcos está perdendo a lá fora. Você derramou água em todo o Dante. Russo. O nome me atingiu como um golpe físico. Dante Russo. Todo mundo em Nova York conhecia esse nome. Até mesmo pessoas como eu, que tentavam ficar o mais longe possível do submundo. Magnata da navegação. Os jornais o chamavam de filantropo, colecionador de arte. Mas havia outras palavras sussurradas nas cozinhas e becos. Palavras como executor, homem feito, e a que me gelava o sangue. Capo. Chefe da máfia. Eu tinha acabado de me atirar em um chefe da máfia. Eu não sabia. Eu respirei, encostada na pia, olhando para meu reflexo no espelho manchado. Meu rosto estava corado, meu cabelo grudado no crânio, meus olhos muito arregalados e assustados. Verônica, eu não sabia. Não importa o que você sabia. Ela me jogou um uniforme seco. Só importa o que você faz a seguir. Troque-se, arrume seu rosto e, pelo amor de Deus, não derrame mais nada nele. Homens como Dante Russo, não se esqueça, Emma. Eles cobram dívidas. Eu me troquei com as mãos trêmulas, ouvindo os avisos de Verônica ecoarem em meus ouvidos. Não o olhe nos olhos. Não fale a menos que seja falado. Não, sob nenhuma circunstância, chame a atenção para si mesma novamente. Mas era tarde demais para isso. Quando voltei para a mesa 7 com seu cordeiro, perfeitamente empratado, o cheiro de alecrim e alho fazendo meu estômago vazio apertar. Ele estava sozinho. Os guardas haviam se movido para mesas próximas, dando uma ilusão de privacidade enquanto mantinham sua vigilância letal. Ele olhou para cima quando me aproximei e a mesma intensidade me atingiu como uma força física. Sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira à sua frente. Eu não posso. Estou trabalhando. Sente-se, Emma. Mais suave desta vez, mas não menos dominador. Por favor. Isso me desfez. Eu me sentei na beirada da cadeira como um pássaro pronto para voar. A bandeja vazia apertada contra meu peito como um escudo. Ele cortou seu cordeiro, a faca movendo-se através da carne com precisão cirúrgica, e deu uma mordida. Mastigou, engoliu, tudo enquanto me observava com aqueles olhos cinzentos de tempestade que pareciam ver através da pele e dos ossos até a coisa aterrorizada por baixo. Você tem medo de mim? Ele observou. Não, eu menti. Seus lábios curvaram, não exatamente um sorriso, mas perto. Você é uma péssima mentirosa, Emma Cole. É refrescante. Eu deveria ir. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta me pegou de surpresa. 8 meses e antes disso eu... Por que importa? Me divirta. Ele tomou um gole de vinho e eu observei sua garganta trabalhar. Aquele único gole, de alguma forma mais íntimo do que qualquer coisa que eu já tivesse presenciado. Estou curioso sobre a garota que se atira sobre as mesas para salvar meu terno. Eu estava na escola, admiti, as palavras sendo puxadas de mim contra minha vontade. Colômbia. Mas eu tive que sair depois que meu pai ficou doente. Contas médicas. Eu estava dizendo demais, revelando demais. Mas algo sobre a atenção dele me fazia querer confessar cada segredo que eu já tive. Seu pai morreu 6 meses atrás. A palavra tinha gosto de cinzas. Algo cintilou em sua expressão. Reconhecimento, talvez. Ou simpatia.
embora eu duvidasse que homens como ele tivessem simpatia. E sua mãe? Ela foi embora quando eu tinha 12, então sou só eu agora. Só você, ele repetiu. E a maneira como ele disse isso fez parecer tanto uma tragédia quanto uma oportunidade. Ele pousou o garfo, cruzou as mãos, aquelas mãos largas e perigosas na mesa. Eu gostaria de ajudar você, Emma. Sinos de alarme soaram em minha cabeça. Eu não preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Ele enfiou a mão no paletó. Ambos os guardas tensionaram, as mãos movendo-se em direção a armas ocultas, antes que percebessem que ele estava apenas pegando sua carteira, e tirou um cartão de visitas, papel pesado, preto com letras prateadas, um número de telefone, nada mais. Ligue-me quando você perceber isso. Eu não posso. Você pode. Ele se levantou e eu me levantei, minha cabeça mal alcançando seu ombro. De perto, ele era enorme. Não gordo, mas sólido, construído como homens que entendiam a violência intimamente. E você o fará, Emma Cole, porque apesar de seus terríveis instintos de autopreservação, você é inteligente. Inteligente o suficiente para saber que oportunidades como esta não vêm duas vezes. Ele colocou o cartão na mesa entre nós, então fez algo que parou meu coração. Ele levantou minha mão, o mesmo pulso que ele havia agarrado antes, e pressionou seus lábios no meu ponto de pulso. O beijo queimou. Foi breve, quase imperceptível, mas eu o senti em cada terminação nervosa. Senti-o correr pela minha corrente sanguínea como veneno ou salvação até nos encontrarmos novamente. Ele murmurou contra minha pele e então ele se foi, os guardas caindo em formação ao redor dele. O restaurante se abrindo diante deles como o mar vermelho diante de Moisés. Eu fiquei ali congelada, olhando para o cartão preto na mesa, para o fantasma do toque dele em meu pulso, para o cordeiro meio comido, que representava mais proteína do que eu havia consumido em uma semana. Marcos apareceu ao meu lado, seu rosto roxo de raiva. O que diabos você disse a ele? Ele deixou uma gorjeta de 5.000 olhos, Emma. 5.000 por uma maldita costeleta de cordeiro. O que você... Mas eu não estava ouvindo. Eu estava olhando para aquele cartão, para a promessa e ameaça que ele representava, sabendo com absoluta certeza que pegá-lo mudaria tudo. Eu o peguei. Lá fora, ouvi o som de um motor de carro, poderoso, caro, do tipo que ronronava em vez de rugir. E eu me movi para a janela a tempo de ver um Mercedes preto com vidros fumê se afastar do meio-fio flanqueado por 2 SUVs idênticos. Meu reflexo me encarou do vidro, pálida e assustada com um cartão de visitas apertado em dedos trêmulos e uma marca em seu pulso que parecia uma brasa. Eu deveria jogá-lo fora, eu disse a mim mesma. Deveria esquecer que isso já aconteceu. Voltar para minha vida invisível. Ficar segura em minha pobreza e anonimato. Mas naquela noite, deitada em meu apartamento de estúdio com o aquecimento mal funcionando e os vizinhos gritando através de paredes finas como papel, eu peguei o cartão e olhei para aqueles números prateados até que eles queimassem minhas retinas. Que tipo de homem beija o pulso de uma estranha e deixa $5.000 por não lhe causar nenhum dano? Que tipo de homem olha para uma garçonete como um rato afogado e vê algo que vale a pena perseguir? E por quê? Isso é que, apesar de todo o instinto de sobrevivência que eu aperfeiçoei em 24 anos de luta, eu queria tão desesperadamente ligar para aquele número e descobrir. Eu não liguei. Por 3 dias, eu carreguei aquele cartão no bolso do meu avental, senti-o queimando contra meu quadril em cada turno, em cada interação degradante com clientes que estalavam os dedos para mim, como se eu fosse um cachorro treinado. Os números me assombravam. Quando eu fechava os olhos, eu os via impressos na parte interna das minhas pálpebras em prata, que brilhava como luar. Na terça-feira de manhã, meu senhorio bateu na minha porta às 6 horas da manhã, seu punho batendo forte o suficiente para sacudir a moldura barata.
Eu sabia o que ele queria antes de abri-la. O Sr. Kowalski tinha olhos gentis uma vez antes de sua esposa morrer, e a cidade o endureceu em algo afiado e mesquinho. Aluguel vencido, Emma. 2 semanas atrasado agora. Eu sei, sinto muito. Eu só preciso. Ele cuspiu a palavra como se o nojasse. Todo mundo precisa. Eu também preciso. Preciso de R$ 1.500 até sexta-feira, ou você está fora. Eu tenho 3 pessoas esperando por este lugar. $1.500. Eu tinha 237 na minha conta bancária. Meu próximo salário não viria por mais uma semana. E mesmo assim, depois de impostos e o dinheiro que enviei para pagar a dívida médica do papai, eu mal teria juntado 800. A porta fechou na minha cara e eu fiquei ali em meus pijamas puídos. Boxers masculinos e uma camiseta da Colômbia que eu tinha guardado da minha vida antiga, olhando para o nada. O cartão parecia estar vibrando no meu bolso. Não, eu não faria. Eu não podia. Homens como Dante Russo não ofereciam ajuda sem esperar algo em troca. E eu tinha visto filmes do Lifetime o suficiente para saber como essas transações terminavam. Uma linda mulher era um conto de fadas. A realidade era mais escura, mais feia, paga em carne e dignidade. Eu fui trabalhar. A Acla parecia diferente à luz do dia. Menos mágica, mais mundana. As janelas que eu tinha pressionado minha palma na sexta à noite agora mostravam cada mancha, cada impressão digital. Marcos me fez polir talheres na parte de trás. Punição por qualquer coisa que ele pensou que eu tinha feito para ganhar aquela gorjeta obscena. Verônica continuava me dando olhares preocupados, mas ela não fazia perguntas. Em nosso mundo, você não fazia perguntas sobre dinheiro que aparecia como mágica. Emma, a voz de Marcos cortou o ritmo sem sentido de polir, limpar, brilhar, repetir. O telefone diz que é urgente. Meu coração parou. Ninguém me ligava no trabalho. Ninguém me ligava em lugar nenhum. Eu tinha exatamente 3 contatos no meu telefone. Marcos, Verônica e o departamento de cobrança do hospital. O telefone era antigo, com fio, pendurado na parede da cozinha entre violações do Código de Saúde. Eu o peguei com as mãos que haviam começado a tremer novamente. Olá, senhorita Cole. A voz era profissional, feminina, com um sotaque britânico nítido que sugeria educação cara e empregadores ainda mais caros. O senhor Russo gostaria de estender um convite para almoçar hoje. 13 no Maria. Um carro a buscará às 12h45. Eu estou trabalhando. Foi arranjado com seu empregador. O carro estará fora da Acla às 12h45. Por favor, não se atrase, senhorita Cole. O senhor Russo valoriza a pontualidade. A linha ficou muda. Eu fiquei ali, o receptor zumbindo com o tom de descagem, enquanto Marcos me encarava com uma expressão presa entre o terror e o cálculo. O que você fez? Ele sussurrou. Emma, o que diabos você fez? Eu não sei. Eu respirei e era a verdade. Às 12h45 eu estava em frente à Acla em minha única roupa decente, calças pretas que comprei para o funeral do papai e uma blusa creme com uma pequena mancha perto da barra que tentei esconder com um ajuste estratégico. O vento de novembro cortava o tecido fino e eu me abracei, pensando se deveria correr. Eu podia correr, podia desaparecer no metrô, me perder na multidão, voltar para minha vida invisível. O Mercedes apareceu como se tivesse materializado da fumaça. Preto, elegante, janelas tão escuras que pareciam portais para outra dimensão. Parou no meio-fio com mal um sussurro e a porta traseira abriu por dentro. Giovanni sentou no banco do motorista, seu rosto cicatrizado impassível. O compartimento de passageiros estava vazio, apenas couro creme e o cheiro persistente daquela colônia que assombrava meus sonhos. Senhorita Cole. A voz de Giovanni era surpreendentemente gentil. O senhor Russo está esperando. Eu entrei. Deus me ajude. Eu entrei. O interior era quente,
com temperatura controlada e música suave tocando de alto-falantes escondidos. Algo clássico que eu não reconhecia. Havia uma garrafa de água no porta-copos. San Pellegrino, o mesmo tipo que servíamos na ACLA por 40 hours. Um bilhete estava apoiado nela, escrito em caligrafia forte e angular. Beba. Você parecia com sede na sexta-feira à noite. Peguei a garrafa com as mãos trêmulas e bebi. Tinha gosto de riqueza da vida que eu vislumbrei nos meus dias de Colômbia antes que a realidade desabasse. As bolhas queimavam minha garganta, e eu me perguntei se era assim que Eva se sentia, dando a primeira mordida na maçã. Maria não ficava longe. Tudo em Manhattan acontecia dentro de alguns quilômetros quadrados, como se a cidade fosse projetada para manter os poderosos perto e os desesperados mais perto. Paramos em um restaurante por onde eu tinha passado centenas de vezes, nunca ousando sequer olhar pelas janelas. Com estrela Michelin, o tipo de lugar onde as reservas exigiam conexões e dinheiro em igual medida. Giovanni abriu minha porta, ofereceu a mão para me ajudar a sair. Sua palma era calejada, cicatrizada. A mão de um homem trabalhador apesar do terno caro. Terceiro andar, sala de jantar privativa. Ele está esperando por você. A anfitriã me olhou e soube para quem eu estava ali. Ela me conduziu pela sala de jantar principal, toda com toalhas de mesa brancas e conversas sussurradas, até um elevador que eu não sabia que existia. O terceiro andar, ela disse. Eu não sabia que restaurantes tinham terceiros andares. O elevador abriu diretamente em uma sala que me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto davam para o Central Park. As árvores em chamas com a cor do final do outono. O espaço era íntimo. Uma mesa já posta com porcelana tão delicada que parecia que se quebraria se você respirasse errado. E lá de pé, junto à janela com um telefone no ouvido, estava Dante Russo. Ele parecia diferente à luz do dia, mais duro de alguma forma. A prata em seu cabelo pegava o sol, e eu podia ver as linhas ao redor de seus olhos que falavam de noites tardias e decisões difíceis. Ele usava um terno azul marinho hoje, sem gravata, o botão superior de sua camisa desfeito para revelar um triângulo de pele bronzeada e cabelo escuro. Ele se virou quando o elevador fechou atrás de mim, terminando sua ligação com uma única palavra em italiano que soou como uma ordem. Aqueles olhos cinzentos de tempestade encontraram os meus, e eu observei algo como satisfação tremeluzir em seu rosto. Emma. Ele disse meu nome como se fosse algo precioso. Você veio. Eu tinha a escolha. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las, afiadas com o medo que eu engolia desde sexta-feira. Seu sorriso era lento, perigoso. Sempre há uma escolha. Você poderia ter fugido. Poderia ter chamado a polícia, me denunciado por assédio. Poderia ter mudado seu número, mudado de apartamento, desaparecido nas fendas da cidade. Ele se moveu em minha direção. Cada passo deliberado, predatório. Mas você não o fez. Você entrou no carro. Você subiu. Você escolheu isso, Emma Cole. Eu nem sei o que é isso. Então deixe-me explicar. A ele puxou uma cadeira. Aquela de frente para a vista, claro. Enquanto ele pegava o assento com as costas para a parede, a posição que o deixava ver a porta, as janelas, toda possível ameaça. Sente-se, coma e ouça. Eu me sentei porque minhas pernas não me aguentariam mais. Um garçom apareceu. De onde ele veio com pratos de comida que eu não conseguia nomear? Pigarreou. Crudeu algo com cítricos e azeite de oliva que cheirava a costa mediterrânea que eu nunca tinha visto. Dante me observou esperando até eu pegar meu garfo com as mãos trêmulas e dar uma mordida. Explodiu na minha língua. Sal, ácido, gordura, tudo em equilíbrio perfeito. Eu tinha esquecido que comida podia ter esse gosto, como algo além de combustível para manter meu corpo se movendo pelos movimentos de sobrevivência. Seu senhorio, disse Dante, cortando seu próprio peixe com movimentos precisos, está ameaçando despejo. 1.500 diários até sexta-feira.
O garfo caiu da minha mão. Como você... Eu sei tudo sobre você, Emma. Ele disse isso casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Seu pai era Thomas Cole, ajustador de seguros, morreu de câncer de pâncreas após uma batalha de 6 meses que faliu o pouco que você tinha. Sua mãe é Rebecca Cole Nee Martinez, atualmente morando em Phoenix com seu segundo marido e seus 3 filhos. Ela lhe envia 50 todo Natal e não liga no seu aniversário. Você saiu da Colômbia no seu 3º ano, formou-se em literatura inglesa, GPA de 3,8. Você deve 47 mil dólares em empréstimos estudantis e outros 32 mil em dívidas médicas. Seu apartamento tem 400 pés quadrados, aquecimento incluído, mas raramente funcionando em um prédio que deveria ter sido condenado a 15 anos. Você come uma refeição por dia, geralmente o que a cozinha da Acla está jogando fora. Você não compra roupas novas há 8 meses. Você anda 45 minutos para o trabalho porque não pode pagar o metrô. Ele fez uma pausa, tomou um gole de vinho. Eu perdi alguma coisa? O horror me invadiu em ondas. Você me investigou. Claro que sim. Eu investigo todos que me interessam. E você, Emma Cole, me interessa muito. Por quê? Saiu como um sussurro. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Não, não diga isso nunca mais. As palavras estalaram como um chicote e eu me encolhi. Ele respirou, controlando-se visivelmente. Você se atirou sobre uma mesa para salvar o terno de um estranho. Você entende como isso é raro? Como é extraordinário? No meu mundo, as pessoas empurrariam suas próprias mães na frente de balas por metade do que eu gasto no jantar. Mas você arriscou seu emprego, sua dignidade por um homem que você não conhecia, sem esperar nada em troca. Eu só não queria ser demitida. Outra mentira. Ele se inclinou para frente e eu pude sentir o cheiro daquela colônia novamente. Pude ver as pintas de cinza mais escura em suas íris. Você fez isso porque é quem você é. Altruísta. Estúpida, mas altruísta. E isso ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando meu pulso onde ele havia beijado, onde eu ainda podia sentir o fantasma de seus lábios. Isso vale tudo. Eu puxei minha mão de volta. O que você quer de mim? Eu quero ajudar você. Ninguém ajuda de graça. Especialmente não homens como você. Homens como eu. Ele sorriu e não foi gentil. Diga, Emma, diga o que eu sou. Não vamos fingir que você não sabe. Você é um criminoso. A palavra pairava entre nós como uma granada com o pino puxado. Sim, nenhuma negação, nenhuma desvio. Eu sou um criminoso. Eu matei pessoas. Eu feri pessoas. Eu construí um império sobre sangue e medo e a vontade de fazer coisas que fariam você vomitar. Mas eu também sou um homem que paga suas dívidas. E você me salvou de um inconveniente. Isso significa que eu devo a você. Uma gorjeta de 5 mil dólares parece suficiente. Isso não foi pagamento. Isso foi um presente. Isso. Ele tirou um cheque do bolso do paletó, deslizou-o sobre a mesa. O valor fez minha visão embaçar. 50 mil dólares. Isso é pagamento. Pelo quê? Minha voz mal era audível sobre o batimento do meu coração. Pela sua companhia. 3 meses. Você viverá em uma das minhas propriedades. Segurança fornecida. Você comerá 3 refeições por dia. Você terminará seu diploma. Eu já falei com a Colômbia sobre a reintegração. Em troca, você me acompanhará em eventos quando eu exigir. Você será vista comigo. Você sorrirá e parecerá bonita e fará as pessoas acreditarem que Dante Russo é capaz de atrair alguém como você, jovem, inocente, intocada pelo meu mundo. Você quer me comprar? Eu quero empregar você. Há uma diferença. Há? Eu olhei para o cheque, para o número que poderia apagar cada problema que eu tinha, cada dívida, cada noite que eu chorava até dormir, perguntando-me como eu sobreviveria a mais um dia. O que mais? O que mais você esperaria? Sua mandíbula apertou. Nada que você não ofereça livremente.
Não estou interessado em parceiras não dispostas, Emma. Quando se você vier para minha cama, será porque você quer estar lá, não porque você é paga, não porque você me deve, porque você me quer da maneira que eu já quero você. A confissão pairava no ar entre nós, pesada com implicações que eu não estava pronta para examinar. Eu nem te conheço. Então me conheça. 3 meses. Se no final você quiser ir embora, você pode. O dinheiro é seu de qualquer forma. Sem amarras, sem obrigações. Eu farei com que meus advogados elaborem um contrato. Tudo por escrito, testemunhado e autenticado. Você terá proteção, Emma. Minha proteção. E nesta cidade, isso vale mais do que qualquer cheque que eu pudesse escrever. Eu olhei para o Central Park, para a cidade se espalhando além dele como uma doença cintilante. 3 meses, $50.000, uma chance de terminar meu diploma, de sair do buraco que tinha sido minha existência inteira. Por que eu? Perguntei novamente. Porque eu ainda não conseguia entender. Você poderia ter qualquer um. Modelos, atrizes, mulheres que não o humilhariam. Você acha que me humilharia? Ele riu seco e amargo. Emma, você é a única coisa genuína que encontrei em 15 anos. Todos os outros querem algo. Poder, dinheiro, conexão. Mas você só queria manter seu emprego de salário mínimo. Isso é. Ele parou. Algo vulnerável cintilou em seu rosto antes que sua máscara voltasse ao lugar. Isso vale cada risco. O garçom apareceu novamente retirando pratos que eu mal tinha tocado, substituindo-os por algo que cheirava a céu. Dante gesticulou para eu comer, e eu comi mecanicamente, enquanto minha mente girava em cenários e consequências. 3 meses. Eu poderia sobreviver 3 meses de qualquer coisa. Eu já tinha sobrevivido a pior. A mais uma coisa. A voz dele ficou fria. Fria de empresário. Você não pode contar a ninguém sobre nosso acordo. Nem seus colegas de trabalho, nem amigos, nem família. Pelo que o mundo sabe, nós nos conhecemos. Nós nos apaixonamos. Você se mudou comigo porque é jovem e impulsiva e apaixonada. Você pode fazer isso, Emma. Você pode mentir de forma convincente. Pensei nas mentiras que contei a mim mesma todos os dias. Que eu estava bem, que eu sobreviveria, que um dia as coisas melhorariam. Sim, eu sussurrei. Eu posso mentir. Bom, ele pegou outro cartão, este branco com um endereço em Tribeca, escrito naquela mesma caligrafia angular. Esteja lá amanhã ao meio-dia. Traga tudo o que você quer manter. Tudo o mais será fornecido amanhã. Minha voz subiu em pânico. Não é tempo suficiente, é tempo de sobra. A menos que você esteja tendo segundas intenções, eu estava. Isso era insano, perigoso. Cada instinto gritava que eu deveria correr. Deveria ficar o mais longe possível de Dante Russo. Deveria escolher a nobre pobreza em vez desta armadilha dourada. Mas a nobreza não pagava aluguel. Os instintos não terminavam diplomas nem apagavam dívidas. E correr apenas significava ficar no mesmo lugar. Lentamente afogando-se em uma cidade que não se importava se eu vivia ou morria. Eu peguei o cheque. O papel parecia pesado, ponderado com mais do que tinta e números. 3 meses, eu disse, e então eu estou livre. Meses, ele concordou, e então você está livre, se é isso que você ainda quer. Algo em seu tom me fez estremecer. Não medo exatamente, mas reconhecimento. Ele não acreditava que eu partiria. Achava que 3 meses seriam suficientes para me prender, para me fazer precisar de qualquer segurança que ele oferecesse o suficiente para ficar. Ele provavelmente estava certo. Eu deveria ir. Eu estava em pernas que pareciam água. Eu tenho que ir. Há coisas que eu preciso para Giovanni a levará para casa. Faça as malas esta noite. Durma amanhã. Sua nova vida começa. Ele também se levantou, movendo-se pela mesa com aquela graça predatória até estar perto o suficiente para tocar. Emma,
Sua mão se levantou, envolvendo minha mandíbula, o polegar roçando minha maçã do rosto com uma gentileza inesperada. Eu cuidarei de você. Eu prometo. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai te tocar. Você estará segura. Segura? Eu repeti a palavra estranha em minha boca. Quando foi a última vez que me senti segura? Ele se inclinou lentamente, me dando tempo para me afastar. Eu não o fiz. Seus lábios roçaram minha testa, castos, quase paternais, exceto pela maneira como sua respiração gaguejou quando ele me tocou. Até amanhã, Toro. As portas do elevador se fecharam em seu rosto, naqueles olhos cinzentos que prometiam salvação e danação em igual medida, e eu me encostei na parede, o cheque apertado em minha mão trêmula. O que eu tinha acabado de concordar? Eu não dormi. Como eu poderia? Eu sentei em meu colchão irregular, o mesmo que eu havia arrastado de uma calçada há 3 anos, manchado e quebrado, mas livre, e olhei para minha vida reduzida ao que eu podia carregar. Cabia em 2 sacos de lixo e uma mochila. 24 anos de existência, e eu podia mover tudo em uma única viagem de metrô, exceto que eu não estaria mais pegando o metrô. Às 11h45 da manhã seguinte, eu estava na calçada em frente ao meu prédio, antigo prédio com o Sr. Kowalski, me encarando de sua janela do primeiro andar. Eu havia pago a ele o aluguel que devia em dinheiro, notas que eu havia pegado do banco depois de depositar aquele cheque impossível. A caixa tinha me olhado como se eu tivesse roubado alguém, tinha chamado sua gerente, tinha verificado os fundos 3 vezes antes de finalmente, relutantemente, me dar acesso a dinheiro que eu ainda não conseguia acreditar que era meu. O Mercedes apareceu exatamente ao meio-dia. Giovanni emergiu, pegou minhas patéticas malas sem comentário ou julgamento, as carregou no porta-malas com o mesmo cuidado que ele provavelmente usaria para transportar corpos. Eu me perguntei se ele havia transportado corpos. Se aquelas mãos cicatrizadas haviam feito coisas que assombrariam meus pesadelos, senhorita Cole. Ele abriu a porta traseira e eu entrei, deixando para trás o único lar que eu conhecia desde que papai morreu. A viagem para Tribeca levou 20 minutos através do trânsito de Manhattan, que se abria diante de nós como se fôssemos realeza, ou como se as pessoas reconhecessem o carro, soubessem o que significava, soubessem sair do caminho. Paramos em um prédio por onde eu já havia passado antes, um daqueles armazéns convertidos com janelas do chão ao teto e porteiros e uniformes que custavam mais do que meu salário mensal. Tinha custado no passado porque eu não tinha mais salário. Eu tinha um acordo. Giovanni me conduziu por um saguão que pertencia a um museu. Pisos de mármore, arte moderna que eu não entendia, um arranjo floral enorme que provavelmente custava mais do que meu aluguel. O porteiro acenou para Giovanni com o respeito que os homens dão a outros homens perigosos, e subimos de elevador em silêncio para o último andar. A cobertura. Claro, era a cobertura. As portas abriram diretamente para o apartamento. Sem corredor, sem vizinhos, apenas uma imersão súbita em um espaço tão enorme que eu realmente ofeguei. Janelas por toda parte, inundando o quarto com luz, tijolo exposto e concreto polido. Móveis que pareciam esculturais e desconfortáveis. Arte nas paredes que eu reconhecia das minhas aulas de História da Arte. Originais, não gravuras, casualmente exibidas como pôsteres em um dormitório. O senhor Russo estará aqui às 7. Giovanni colocou minhas malas na entrada. Elas pareciam obscenas contra os pisos imaculados. Sacos de lixo cheios de lixo em um palácio. O quarto é por ali. A cozinha está totalmente abastecida. Se você precisar de algo, há um telefone perto da porta. Pressione 1 para a concierge, 2 para a segurança, 3 para o escritório do senhor Russo. E qual número para escapar? As palavras escaparam afiadas com histeria que eu engolia desde ontem. O rosto cicatrizado de Giovanni suavizou quase imperceptivelmente. Não há fuga, senhorita Cole. Não mais.
Mas se há algum consolo, esta é a prisão mais bonita de Nova York. Ele saiu e eu estava sozinha. Eu andei pelo apartamento como um fantasma assombrando a vida de outra pessoa. O quarto era maior do que todo o meu estúdio, dominado por uma cama tão grande que eu poderia caber 5 de mim nela. Os lençóis pareciam nunca ter sido usados, nítidos de hotel, brancos cegantes, um banheiro conectado, todo em mármore e cromo com um chuveiro que tinha 6 chuveiros diferentes e uma banheira profunda o suficiente para se afogar. O armário estava vazio, exceto por um bilhete. Bergdorf, amanhã, 10 horas. D. Desempacotei minhas sacolas de lixo naquele armário vazio, pendurei minhas 3 camisas e 2 pares de jeans em cabides que provavelmente custavam mais do que as próprias roupas. E tentei não chorar com o quão patético tudo parecia. A tarde se arrastou. Fiz café em uma máquina que eu não sabia operar, me queimei com vapor, finalmente desisti e bebi água da torneira. Filtrada naturalmente, provavelmente importada de alguma geleira norueguesa. Tentei ler, mas as palavras embaçavam. Tentei assistir TV, mas a tela era tão grande e complicada que eu não conseguia descobrir como ligá-la. Finalmente, apenas sentei-me perto das janelas e observei a cidade se mover abaixo de mim. Todas aquelas pessoas vivendo suas vidas normais, enquanto eu flutuava acima delas em uma torre de vidro, esperando por um homem que me possuía. Ele não me possuía. Nós tínhamos um contrato, um acordo. 3 meses. Repeti como uma oração. Exatamente às 7 horas, ouvi o elevador. Meu coração disparou e eu me levantei, alisando minha melhor camisa, a creme, a mancha cuidadosamente escondida, desejando ter usado algo melhor, desejando ser alguém melhor, alguém que pertencesse a lugares assim. Dante entrou no apartamento e o espaço que antes parecia enorme de repente se contraiu ao redor dele. Ele usava o mesmo terno azul marinho de ontem, mas tinha afrouxado a gravata, desabotoado outro botão, e eu podia ver o cansaço ao redor de seus olhos. Ele parecia um homem que tomava decisões de vida ou morte o dia todo, e estava cansado disso. Seus olhos encontraram os meus, e algo em seu rosto se suavizou. Emma, apenas meu nome, mas a maneira como ele o disse me fez sentir como se eu fosse algo bom no final de um dia ruim. Você veio. Eu disse que viria. As pessoas dizem muitas coisas. Raramente cumprem. Ele tirou o paletó, jogou-o sobre uma cadeira com a despreocupação de alguém que tinha uma dúzia de idênticos. Você comeu? Não estou com fome. Uma mentira. Eu estava morrendo de fome. Mas comer parecia aceitar isso, como admitir que eu estava aqui por escolha em vez de necessidade. Seus olhos se estreitaram. Você não come desde ontem no Maria. Não minta para mim, Emma. Eu saberei como. Porque eu vejo você. Ele se aproximou e eu me forcei a não recuar. Realmente ver você, a maneira como você pressiona a mão contra o estômago quando ele ronca, a maneira como você olha para a comida como se estivesse calculando se merece. Você está com fome há tanto tempo que esqueceu como é a satisfação. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Eu as pisquei para trás. Eu estou bem. Você não está, mas você estará. Ele pegou seu telefone, digitou algo. O jantar estará aqui em 30 minutos. Vá se trocar. Tem algo na sua cama. Eu não vi. Olhe novamente. Eu fui para o quarto porque discutir parecia mais esforço do que eu conseguia. Na cama, estendido como uma oferta, havia um vestido. Simples, preto, mas claramente caro. O tipo de caro que eu podia reconhecer mesmo, sem verificar a etiqueta. Ao lado, sapatos. Meu tamanho. Como ele sabia meu tamanho? Porque ele sabe tudo. A voz em minha cabeça sussurrou. Ele te investigou. Ele sabe suas medidas, seus hábitos, seus medos. Ele te conhece melhor do que você mesma. Eu me troquei porque não sabia o que mais fazer. O vestido caiu perfeitamente, ajustando-se ao meu corpo como se tivesse sido feito para mim.
Talvez tivesse sido. Os sapatos eram confortáveis apesar do salto. Couro tão macio que parecia estar usando manteiga. Olhei-me no espelho e não reconheci a mulher que me encarava. Ela parecia elegante, cara, como se pertencesse ali. Ela parecia uma mentira. Quando retornei para a sala de estar, Dante também havia se trocado. Calças escuras, camisa preta sem gravata. Casual, mas o tipo de casual que custava milhares. Ele estava arrumando a mesa de jantar, e a visão dele fazendo algo tão doméstico foi tão chocante que parei no meio do passo. Ele olhou para cima, me viu e ficou completamente imóvel. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com algo que eu não conseguia nomear. Os olhos dele percorreram-me lentamente, deliberadamente, e eu senti aquele olhar como um toque físico. Senti-o em toda parte. O vestido tocou minha pele. Perfeito, ele respirou. Você é perfeita, é só um vestido. Não é o vestido. Ele veio até mim e desta vez eu recuei, mas ele seguiu paciente e implacável até minhas costas baterem na janela e não haver mais para onde ir. É você, Emma. Você poderia usar trapos e ainda assim ser a coisa mais bonita que já vi. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. A mão dele subiu, os dedos emaranhando em meu cabelo. Eu o havia deixado solto, não sabia o que mais fazer com ele, e ele puxou gentilmente, inclinando meu rosto para o dele. Eu sei que você é corajosa e altruísta e tão desesperada para sobreviver que faria um pacto com o próprio diabo. Eu sei que você está aterrorizada agora, mas orgulhosa demais para demonstrar. Eu sei que você não foi tocada gentilmente há tanto tempo que esqueceu como é. Seu polegar roçou meu lábio inferior e eu tremi. Eu sei que quero te ensinar de novo. Isso não faz parte do arranjo. Mas minha voz tremeu, me traindo. Não, não faz. Isso é separado. Isso é escolha, Emma. Sua e minha. Eu disse que não quero parceiras não dispostas. Se eu te beijar agora, se eu for mais longe, é porque você também quer. Então me diga. Ele se inclinou perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração contra meus lábios. Você quer? Sim. Deus, sim. Eu queria esquecer tudo, o medo, a dívida, o desespero que me trouxe até aqui. Queria me perder na promessa do toque dele, na segurança que a presença dele parecia garantir, mesmo que cada parte lógica do meu cérebro gritasse avisos. Eu não sei. Isso não é um não. Seus lábios roçaram o canto da minha boca, leves como pena, testando. Diga-me não, Emma. Diga e eu me afastarei. Jantaremos como pessoas civilizadas. Manteremos distância profissional. Serei o cavalheiro perfeito. E se eu não disser não, então eu a beijarei até que você esqueça cada razão pela qual você acha que esta é uma má ideia. E então eu a alimentarei porque você precisa comer. E então eu a mandarei para a cama sozinha, porque, apesar do que você pensa de mim, eu não sou um monstro. Eu posso esperar. O elevador tocou. O jantar estava chegando. Dante recuou, o feitiço quebrado, e eu me inclinei contra a janela. Minhas pernas mal me sustentando. Ele pagou o entregador. Ouvi o murmúrio de vozes, o farfalhar de sacolas, e quando ele retornou, sua máscara estava de volta ao lugar, profissional, distante, como se o momento contra a janela nunca tivesse acontecido. Comemos na mesa de jantar, comida chinesa de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, servida em pratos de verdade, porque aparentemente até a comida para a viagem recebia tratamento real aqui. Ele me fez perguntas seguras sobre meu diploma, meus livros favoritos, meus planos para o futuro. Eu respondi cuidadosamente, ciente de que cada palavra estava sendo catalogada, analisada, usada para construir um perfil que ele exploraria mais tarde. Mas lentamente, contra minha vontade, eu relaxei. Ele era engraçado quando queria ser,
autodepreciativo sobre sua falta de educação formal. Claramente culto apesar de nunca ter ido para a faculdade. Ele falava de arte como se importasse, de livros como se fossem amigos, e eu me peguei esquecendo brevemente quem e o que ele era até que seu telefone tocou. A mudança foi instantânea. Seu rosto endureceu, esculpido em pedra, e ele atendeu em italiano, sua voz caindo para um registro que arrepiou cada pelo do meu corpo. Eu não entendi as palavras, mas entendi o tom. Ameaça, autoridade, controle absoluto. Este era o homem por trás da máscara. O criminoso, o assassino. Ele ficou andando de um lado para o outro, perto das janelas, sua linguagem corporal gritando violência mal contida. A conversa durou 5 minutos que pareceram horas, e quando ele desligou, não se virou imediatamente. Apenas ficou ali, silhueta contra as luzes da cidade, suas mãos cerradas em punhos. Dante. Minha voz soou pequena. Vá para a cama, Emma. Ele não olhou para mim. Por favor, apenas vá para a cama. O que aconteceu? Nada com que você precise se preocupar. Nada que te toque. Mas me tocou. Eu estava na casa dele vestindo seu vestido, comendo sua comida. Tudo o que o tocava me tocava agora. Queria eu ou não, eu fui para a cama porque não sabia o que mais fazer. Deitei naqueles lençóis brancos e nítidos, olhando para o teto, ouvindo o murmúrio de sua voz, enquanto ele fazia ligação após ligação em italiano, em inglês, no que poderia ter sido russo, orquestrando algo, consertando algo, destruindo algo. Eu devo ter dormido eventualmente porque acordei com a luz do sol entrando pelas janelas que eu tinha esquecido de cobrir e o cheiro de café. Quando tropecei na cozinha, Dante estava lá totalmente vestido com um terno diferente, cinza carvão desta vez, com uma gravata bordô, parecendo que tinha tido 8 horas de sono em vez de qualquer punhado que ele realmente tinha conseguido. Bom dia. Ele me entregou café, preparado do jeito que eu gostava. Creme, sem açúcar. Como ele sabia? Tem café da manhã. Coma. Então Giovanni a levará para Bergdorf's. Pegue o que precisar. Tudo vai para minha conta. Eu não posso. Você pode. Você vai. Eu tenho reuniões o dia todo, mas estarei em casa às 8. Temos um evento amanhã à noite. Gala de caridade. Muito chato, mas necessário. Você precisará de roupas apropriadas. Que tipo de apropriado? O sorriso dele era afiado. O tipo que faz os homens quererem você e as mulheres quererem ser você. O tipo que lembra a todos que eu ainda posso atrair beleza, apesar de ser o que sou. E o que você é? Ele se inclinou, beijou minha testa como fizera no Maria. Casto, quase fraterno, exceto pela maneira como sua mão se fechou em meu cabelo. Um homem que protege o que é dele, Emma. Lembre-se disso. Então ele se foi, as portas do elevador se fechando em suas costas. E eu estava sozinha novamente em minha bela prisão, com instruções para me fazer bonita o suficiente para ser exibida. Eu fui para Bergdorf's porque eu não tinha escolha. Giovanni me acompanhou. Uma sombra silenciosa que de alguma forma me fez, com meus 1,50, sentir-me protegida apesar de estar aterrorizada. Personal shoppers desceram como abutres armados com fitas métricas e opiniões. E por 4 horas eu fui cutucada, espetada, enfiada em vestidos que custavam mais do que o funeral do meu pai. Saí com roupas suficientes para encher o armário vazio com sapatos e bolsas e joias que eu nunca quis, sentindo-me como uma boneca que alguém vestiu para brincar de casinha. Naquela noite, Dante chegou em casa mais cedo, às 7 em vez de 8. Ele me encontrou no sofá lendo um dos livros de sua extensa biblioteca, tentando me sentir normal nesta vida anormal. Mostre-me. Ele gesticulou para o quarto onde todas as minhas novas compras pendiam como uma acusação. Eu o conduzi até lá, observei-o folhear os cabides com um olhar crítico, parando em um vestido que o personal shopper havia insistido,
azul meia-noite, sem costas. O tipo de vestido que exigia uma confiança que eu não possuía. Este, ele disse para amanhã, é demais, é perfeito. Você usará este. Os diamantes que enviarei pela manhã. Cabelo preso. Ele se virou para mim, os olhos intensos. Eu preciso que você entenda algo, Emma. Amanhã à noite será observada, fotografada, julgada. As pessoas se perguntarão quem você é, onde eu a encontrei, o que você está fazendo com um homem como eu. E você precisa olhar para mim como se eu fosse o único homem na sala, como se você me escolhesse, como se você quisesse estar exatamente onde está. Você pode fazer isso? Pensei em todas as mentiras que contei a mim mesma, todas as máscaras que usei apenas para sobreviver. Sim, eu sussurrei. Eu posso fazer isso. Bom, ele pegou meu rosto. E desta vez eu não me afastei porque amanhã o mundo encontra minha Emma. E eu preciso que eles acreditem que você é minha. Por 3 meses algo cintilou em seus olhos. Possessividade, determinação. Algo mais sombrio que eu não conseguia nomear. Sim, ele concordou por 3 meses. Mas nenhum de nós acreditava mais. A gala foi realizada no Metropolitan Museum of Art porque, claro, foi. Giovanni nos levou no Mercedes, agora flanqueado por 2 SUVs adicionais cheios de homens, cujos olhos nunca paravam de se mover, catalogando ameaças em cada sombra. Eu sentei ao lado de Dante naquele vestido azul meia-noite, diamantes frios contra minha garganta. Empréstimo, ele disse. Embora a maneira como ele os prendeu a si mesmo sugerisse algo mais permanente, e tentei lembrar como respirar. Você está tremendo. Sua mão cobriu a minha, quente e sólida. Não tenha medo. Não estou com medo. Outra mentira. Eu estava aterrorizada. Não exatamente dele, mas do que esta noite representava. No momento em que saí deste carro no braço dele, parei de ser Emma Cole, garçonete invisível. Tornei-me Emma Cole, a mulher de Dante Russo. E em seu mundo, esse título vinha com um alvo pintado nas minhas costas. Mentiroso. Mas ele disse isso gentilmente, seu polegar acariciando círculos na minha palma. Ouça-me. Fique perto. Não aceite bebidas de ninguém além dos garçons. Não vá a lugar nenhum sozinha. Se precisar do banheiro, diga-me e eu providenciarei que alguém a escolte. Não interaja com ninguém que eu não apresente primeiro. E se algo parecer errado, se alguém a deixar desconfortável, você me diz imediatamente. Entendido? Você faz parecer uma zona de guerra, a mandíbula dele apertou. É apenas uma mais bonita. O carro parou. Através das janelas fumê, eu podia ver o tapete vermelho, os fotógrafos, a multidão cintilante da elite de Manhattan, subindo os degraus do museu como peregrinos se aproximando de um templo. Meu estômago se contorceu. Emma. Ele me virou para encará-lo, suas mãos emoldurando meu rosto com uma ternura inesperada. Você é a mulher mais bonita aqui esta noite. Não por causa do vestido ou dos diamantes ou de qualquer coisa que eu comprei para você. Por causa de quem você é por baixo de tudo isso. Lembre-se disso. E lembre-se, você está comigo. Isso significa que você é intocável. Então Giovanni abriu a porta e de repente estávamos nele. O flash das câmeras, os gritos dos fotógrafos, a atenção esmagadora de 1000 olhos. Dante emergiu primeiro, abotoando seu paletó de smoking com facilidade praticada, e então estendeu a mão para mim. Eu a peguei, saí para o brilho, e o mundo explodiu com luz. Senhor Russo, quem é sua acompanhante? Dante, por aqui, senhor. Podemos ter um nome? A mão de Dante pousou na pequena das minhas costas nuas, queimando contra minha pele, guiando-me pelos degraus com a confiança de um homem que possuía tudo o que tocava. Ele não respondeu. Os fotógrafos não reconheceu a existência deles, mas eu senti o peso da atenção deles como uma coisa física. Senti-o me dissecando, julgando, me achando deficiente. Lá dentro, o museu havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas ou um pesadelo.
dependendo da perspectiva. Lustres de cristal, esculturas de gelo, champanhe fluindo como água. Mulheres gotejavam joias que poderiam financiar pequenos países. Homens usavam smokings que custavam mais do que carros. E todos nos observavam. Dante, uma mulher se materializou da multidão. Todos ângulos afiados e olhos mais afiados. Seu vestido vermelho agarrado a um corpo mantido por personal trainers e provavelmente cirurgia. Ouvi rumores de que você estava trazendo alguém, mas tive que ver para acreditar. Catarina! A voz de Dante ficou fria, sua mão apertando minhas costas, ainda caçando seu próximo marido. O sorriso dela era venenoso, ainda fingindo ser algo diferente do filho de seu pai. O ar entre eles estalou com história, com violência mal contida. Eu fiquei ali, pega no fogo cruzado, sentindo-me muito pequena e muito jovem. Emma Cole, Dante disse, me puxando para a frente. Conheça a Katarina Vulov. O pai dela e o meu tinham negócios juntos antes de ele morrer. Tragicamente, a implicação pairava pesadamente antes que Dante o matasse ou o mandasse matar. A distinção provavelmente não importava. Os olhos de Catarina me percorreram, desdenhosos e cruéis. Que refrescante! Você encontrou um animal de estimação? Ela faz truques? Ela faz isso. E então Dante me beijou. Não foi gentil. Não foi o beijo cuidadoso e questionador que eu poderia ter esperado para o show. A mão dele agarrou meu cabelo cuidadosamente penteado, inclinando minha cabeça para trás, e a boca dele reivindicou a minha com a possessividade de um homem marcando território. Eu ofeguei contra os lábios dele, e ele aproveitou, aprofundando o beijo até que eu esquecesse onde estávamos. Esqueci Catarina observando com fúria nos olhos. Esqueci tudo, exceto o gosto dele. Uísque e menta e poder. Quando ele se afastou, eu estava tonta. Meu batom certamente arruinado. Minha compostura cuidadosa estilhaçada. Com licença, ele disse a Catarina, sua voz áspera. Temos pessoas para ver. Ele me levou embora, sua mão ainda queimando contra minhas costas. E eu ouvi a risada de Catarina nos seguindo, amarga, sabendo que ao nosso redor a conversa havia pausado, então recomeçou com intensidade aumentada. Todos tinham visto, todos sabiam. Amanhã, meu rosto estaria estampado na página 6, a especulação correndo solta sobre quem eu era e como eu havia chamado a atenção de um dos homens mais perigosos de Nova York. Sinto muito. Dante me guiou para um canto mais tranquilo, longe da multidão. Eu não deveria ter feito isso. Isso foi inadequado. Foi para o show. Minha voz soou estranha, distante. Foi. Os olhos dele buscaram os meus, intensos e famintos. Eu não tenho mais certeza. Antes que eu pudesse responder, outro homem se aproximou, mais velho, distinto, com o tipo de cabelo prateado que sugeria sabedoria em vez de idade. Dante, não esperava vê-lo aqui. Pensei que você evitava eventos do Castellano. O corpo inteiro de Dante ficou rígido. Comissário, eu não percebi que o NYPD tinha começado a aceitar convites de homens como Vincent Castellano. O comissário, porque claro que ele era polícia, claro que Dante o conhecia, pigarreou, sorriu levemente. Vincent doou o suficiente para o hospital infantil para comprar absolvição por qualquer número de pecados. Ao contrário de algumas pessoas que pensam que podem simplesmente intimidar seu caminho para o céu, eu não estou interessado no céu. A voz de Dante caiu para aquele registro perigoso que eu tinha ouvido no telefone. E você fará bem em lembrar disso da próxima vez que estiver aceitando doações de homens cujas mãos estão tão sujas quanto as minhas. Isso é uma ameaça? É um fato. Agora, se nos der licença, tenho coisas melhores para fazer do que discutir teologia com policiais corruptos. Ele me puxou antes que o comissário pudesse responder.
seu aperto tão forte a ponto de machucar. Ao nosso redor, senti a mudança na atmosfera. Pessoas se afastando, criando distância, reconhecendo o perigo quando o viam. Dante, eu tive que quase correr para acompanhar seus passos longos. Você precisa se acalmar. Não me diga o que eu preciso. Mas ele parou, respirou, forçou os ombros a relaxar. Sinto muito. Esses eventos, são males necessários. Todos fingindo que somos civilizados quando todos sabemos o que realmente somos. E o que você é? Perguntei, mesmo com medo da resposta. Ele olhou para mim. Realmente? Ele olhou para mim e eu vi algo bruto em sua expressão. Pigarreou. Eu sou um homem que fez coisas terríveis por razões que ele pensou serem boas. Eu sou o filho do meu pai, mesmo tendo-o matado pelo que ele fez à minha mãe. Eu sou o monstro sobre o qual os pais avisam seus filhos. E eu também, ele parou, sua mão subindo para acariciar meu rosto. Eu também sou um homem que está começando a pensar que você pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Meu coração falhou. É o champanhe falando. Eu não bebi champanhe. Eu nunca bebo nesses eventos. Preciso ficar alerta caso alguém decida que hoje é a noite para fazer um movimento. Ele disse isso casualmente, como se tentativas de assassinato fossem apenas mais uma terça-feira. Você realmente acha que alguém tentaria matá-lo aqui? Cercado por todas essas pessoas. O sorriso dele era sombrio. Essas pessoas venderiam ingressos para assistir. Metade delas me quer morto. A outra metade está esperando para ver quem vai me matar, para que possam fazer suas alianças de acordo. Então, por que vir? Porque a ausência é notada, a fraqueza é explorada, e eu precisava exibir você. Precisava que todos vissem que Dante Russo ainda pode atrair beleza. Ainda tem algo pelo qual vale a pena viver, além de poder e dinheiro. Seu polegar roçou me amassando o rosto. Precisava que eles vissem o que eu queimaria o mundo por se ousassem tocar. Um garçom passou e Dante pegou 2 taças de champanhe, entregando-me uma. Beba, vai ajudar. Eu bebi, as bolhas afiadas contra a minha língua, e o observei observar o salão. Seus olhos nunca paravam de se mover, categorizando, avaliando. Quem estava muito perto? Quem observava muito intensamente? Quem mantinha a mão no bolso do paletó por muito tempo? Viver assim, percebi, deixaria qualquer um paranoico. Ou talvez a paranoia o mantivesse vivo. Há alguém que quero que você conheça. Ele me guiou pela multidão em direção a um homem que estava afastado, cercado por um pequeno círculo de segurança óbvia, mais jovem que Dante, talvez 35, com cabelos escuros e olhos mais escuros, e uma cicatriz que ia da têmpora à mandíbula. Marco, Dante assentiu, um gesto de respeito que eu não o tinha visto dar a mais ninguém. Não pensei que você viria. Tive que ver se os rumores eram verdadeiros. Dante Russo domesticado. Os olhos de Marco encontraram os meus, avaliando, mas não indelicados. Ela é mais bonita que a foto. Que foto? Eu perguntei. Então percebi. Claro, havia fotos. Dante havia me investigado. Provavelmente tinha vigilância sobre mim até agora. Aquela do seu RG da Colômbia. Você parecia infeliz. Marco estendeu a mão. Marco Salviotti. Eu cuido do território de Boston. Apertei a mão dele, notando os calos. A maneira como seus dedos demoraram o suficiente para ler meu pulso, me testando. Emma Cole. Eu faço o papel de namorada aterrorizada. Ele riu, surpreso. Ela é engraçada. Eu gosto dela. Tente não deixá-la morrer, Dante. Estou cansado de ir a funerais. Não haverá funeral. Mas a mão de Dante apertou nas minhas costas. Todos sabem que ela está sob minha proteção agora. Todos sabem. Não significa que todos se importam. A expressão de Marco ficou séria. Volkovs estão fazendo barulho. O pai de Catarina pode estar morto, mas o irmão dela não. E ele tem uma longa memória sobre quem puxou o gatilho. Deixe-o lembrar. Deixe-o tentar algo. Estou pronto. Você está?
Os olhos de Marco se voltaram para mim porque você acabou de pintar um alvo nas costas dela. Micael não virá até você diretamente. Ele não é estúpido. Mas ela é acessível, suave, a maneira perfeita de te machucar sem arriscar uma guerra. O gelo inundou minhas veias. Isso era real. O perigo que Dante me avisara não era abstrato. Era Mikhail Vulov e homens como ele. Homens que me machucariam apenas para ver Dante sangrar. Ninguém a toca. A voz de Dante poderia ter cortado o vidro. Eu deixei isso bem claro. Quem tentar responde a mim pessoalmente. Apenas tome cuidado para não pensar claramente e é aí que os erros acontecem. Marco deu um tapinha no ombro de Dante. Acenou para mim. Prazer em conhecê-la, Emma. Espero vê-la novamente em circunstâncias menos dramáticas. Ele desapareceu na multidão, deixando-nos sozinhos em um mar de pessoas que nos queriam mortos. Eu quero ir embora. Minha voz tremeu, toda a pretensão de compostura se foi. Por favor, quero ir para casa em breve. Mas ele me puxou para mais perto, seus braços me envolvendo em um gesto que parecia romântico, mas parecia protetor. Precisamos ficar mais uma hora. Mostrar força. Mas então iremos, eu prometo. A hora se arrastou como anos. Dante me apresentou a dezenas de pessoas cujos nomes eu imediatamente esqueci, cujos sorrisos nunca alcançaram seus olhos. Eu sorri até meu rosto doer, ri de piadas que não eram engraçadas. Fiz o papel de namorada querida enquanto minha mente gritava avisos. Finalmente, misericordiosamente, partimos. O carro estava esperando. Giovanni segurando a porta aberta, seu rosto cicatrizado impassível, enquanto Dante praticamente me empurrava para dentro. Dirija, Dante ordenou, e Giovanni obedeceu sem questionar. Eu me joguei contra o banco de couro, os diamantes pesados ao redor do meu pescoço, o vestido de repente sufocante. Tírios. Eu estendi a mão para o fecho, mas minhas mãos tremiam demais. As mãos de Dante substituíram as minhas. Gentis apesar do tamanho, desabotoando o colar com facilidade praticada. Melhor? Não. Nada sobre esta noite foi melhor. Você me beijou na frente de todos. Você lhes disse que eu era sua. Você me tornou um alvo. E você nem perguntou se era isso que eu queria. Eu sei, ele colocou os diamantes de lado, a mandíbula tensa. Eu sei, e sinto muito. Mas, Emma, você precisa entender. No momento em que você concordou com este arranjo, você se tornou um alvo. O beijo apenas oficializou. Agora todos sabem que machucá-la significa guerra comigo. É proteção, não uma ameaça. Parece ambos, é ambos. Ele me puxou para perto e eu fui, exausta demais para resistir. Isso é o que minha vida é. Cálculo constante, ameaça constante, e eu te trouxe para isso, te fiz parte disso. Se você quiser sair, se isso for demais, eu a libertarei do contrato. A instalarei em um lugar seguro, um lugar longe de Nova York, onde meus inimigos não possam alcançá-la. Eu deveria dizer. Sim, deveria correr o mais longe e o mais rápido possível deste homem lindo e terrível e de seu mundo de violência. Mas para onde eu iria? De volta à pobreza? De volta à invisibilidade? De volta a afogar-me lentamente em uma cidade que não se importava se eu vivia ou morria? Pelo menos aqui alguém se importava, mesmo que seu cuidado viesse envolto em perigo e diamantes. Não, eu sussurrei contra seu peito. Eu fico pelos 3 meses. Eu te dei minha palavra. Os braços dele apertaram em volta de mim e eu o senti exalar, liberando a tensão. Ok, então faremos isso direito. Amanhã você começa o treinamento de autodefesa. A esposa de Marco, Isabela, a ensinará. Você aprenderá a atirar, a lutar, a se proteger quando eu não puder estar lá. Você terá segurança onde quer que vá. Giovanni durante o dia, outros à noite. Você fará check-in a cada 2 horas quando estivermos separados. E você nunca irá a lugar nenhum sozinha. Isso soa como prisão. Isso soa como permanecer viva. Ele inclinou meu rosto para cima,
os olhos ferozes. Eu não vou te perder, Emma. Eu não posso. Você entende? Eu só te conheço há 3 dias e já o pensamento de algo acontecer com você me faz querer incendiar o mundo. Então, sim, é prisão, mas é uma prisão onde você acorda todas as manhãs. Essa é a troca. Eu olhei para ele, pigarreou. Este homem que matou o próprio pai, que aterrorizava comissários e fazia criminosos se curvarem, que me abraçava como se eu fosse algo precioso e frágil, e percebi que estava em muito mais perigo do que eu havia entendido. Não de seus inimigos, dele, da maneira como ele me olhava, da maneira como eu estava começando a retribuir o olhar. Ok, eu respirei. Ok, faremos do seu jeito. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez, uma promessa em vez de posse. E eu o beijei de volta, cruzando uma linha que eu havia jurado que não cruzaria, fazendo uma escolha que eu sabia que me arrependeria. Mas Deus, naquele momento, com os braços dele ao redor de mim e as luzes da cidade embaçando pelas janelas, parecia a única escolha que importava. As semanas que se seguiram se confundiram em um estranho ritmo de normalidade e caos. Comecei as aulas na Colômbia. Dante havia cumprido sua promessa, movendo quaisquer cordas necessárias para me reintegrar. Em meados do semestre, eu estudava na cobertura enquanto ele trabalhava. Giovanni me levava e trazia do campus. Sempre observando, sempre presente. Isabela me ensinou a atirar em um estande particular no Queens. Sua paciência infinita, enquanto eu aprendia a manusear armas que eu nunca imaginei tocar. Minhas mãos pararam de tremer quando segurei uma arma. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia poder. Dante e eu entramos em uma rotina. Ele voltava para casa sempre entre 7 e 8, a menos que algo urgente o afastasse, e jantávamos juntos, conversávamos sobre minhas aulas, seu dia, evitando cuidadosamente os detalhes do que suas reuniões de negócios realmente implicavam. Ele nunca me tocava além de afeto casual, nunca pedia mais do que eu oferecia, embora eu sentisse a restrição em cada olhar, cada toque acidental dos dedos. Eu estava me apaixonando por ele, pigarreou. Deus me ajude! Eu estava me apaixonando por um homem que provavelmente matou mais pessoas do que eu jamais conheci. Foi na 5ª semana que tudo mudou. Eu tinha ficado até tarde na biblioteca, enterrada em pesquisas para um trabalho sobre literatura vitoriana, e perdi a noção do tempo. Meu telefone havia morrido. Eu tinha esquecido de carregá-lo. Estúpido, tão estúpido. E quando emergi na escuridão de novembro, já passava das 9. Giovanni estava esperando, seu rosto esculpido em pedra, e eu soube imediatamente que algo estava errado. O senhor Russo estava ligando. Sua voz estava tensa. Por 2 horas, ele pensa que você está morta. A culpa me atingiu. Sinto muito meu telefone. Entre no carro. Agora, a viagem de volta a Tribeca foi silenciosa, tensa. Os nós dos dedos de Giovanni estavam brancos no volante, e percebi que ele também estava com medo. Com medo de ter que dizer a Dante que me perdera, com medo de qualquer punição que se seguiria. Paramos no prédio e Dante estava lá, de pé na calçada, apenas de camisa e calças. Sem paletó, apesar do frio, o cabelo bagunçado como se ele o tivesse passado as mãos. Quando ele me viu, alívio e fúria se espalharam por seu rosto. Ele abriu a porta do carro antes que Giovanni pudesse, puxou-me para fora com mãos que tremiam. Onde diabos você estava? Biblioteca. Meu telefone morreu. Eu não percebi. 2 horas, Emma. 2 horas sem saber se você estava viva ou morta. Se Micael te pegou, se eu te encontraria em pedaços. A voz dele falhou e ele me esmagou contra seu peito, seu coração batendo contra meu ouvido. Nunca mais faça isso. Nunca mais me faça pensar que eu te perdi. Sinto muito. Eu o abracei, sentindo-o tremer. Sinto muito. Ele me segurou ali na calçada, alheio ao frio, a Giovanni esperando pacientemente,
ao porteiro fingindo não olhar. Quando ele finalmente me soltou, seus olhos estavam crus com uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Não consigo mais fazer isso, ele disse asperamente. Não consigo fingir que isso é apenas um arranjo, apenas negócios. Emma, eu? Ele parou, a mandíbula trabalhando. Eu preciso que você entenda algo. O que eu sinto por você não é racional. Não é seguro nem saudável, nem nada que homens bons sintam. É obsessão, pigarreou Posse, o tipo de sentimento que faz os homens fazerem coisas terríveis. E eu estou tentando muito ser melhor que meu pai, para não te enjaular como ele enjaulou minha mãe. Mas toda vez que você está fora da minha vista, eu imagino 1000 maneiras de te perder. E isso me faz querer te trancar onde nada nunca poderá te tocar. Isso é insano. Eu sussurrei. Eu sei que é insano. É por isso que eu preciso que você me diga agora. Você sente algo por mim? Algo real? Ou isso ainda é apenas uma transação? 3 meses até você estar livre. Eu deveria mentir, deveria me proteger, manter a distância necessária para sobreviver a isso. Mas olhando para ele, este homem poderoso e perigoso, reduzido à vulnerabilidade pelo pensamento de me perder, eu não pude. Parou de ser uma transação semanas atrás, eu admiti. Talvez nunca tenha sido. Talvez a partir do momento em que você agarrou meu pulso naquele restaurante, eu já estava perdida. Ele me beijou então, desesperado e possessivo, e eu o beijei de volta com tudo o que eu estava segurando. As mãos dele estavam por toda parte, meu cabelo, meu rosto, minha cintura, me puxando para mais perto, como se ele pudesse me absorver em sua pele. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa na minha. Venha para cima, ele murmurou. Deixe-me mostrar o que você significa para mim. Deixe-me adorá-la da maneira que você merece. Eu deveria ter ficado nervosa. Deveria ter hesitado. Mas eu estava esperando por isso, querendo isso desde aquele primeiro toque elétrico. Sim. Eu respirei. Sim. A viagem de elevador pareceu interminável. Ele continuou me tocando. Toques gentis e reverentes que prometiam mais. Quando chegamos na cobertura, ele me levou para o quarto. E desta vez, quando vi aquela cama enorme, não me senti perdida. Eu me senti reivindicada. Ele me despiu lentamente. Cada centímetro de pele revelado recebendo atenção. Beijos, toques, palavras sussurradas em italiano que eu não entendia, mas sentia em meus ossos. Quando eu estava nua diante dele, ele me olhou como se eu fosse arte, como se eu fosse tudo de belo que ele nunca ousara esperar. Perfeita, ele murmurou, me deitando contra aqueles lençóis brancos. Você é perfeita, touro. Eu o alcancei, puxando-o para baixo, e ele veio de bom grado, cobrindo meu corpo com o seu. O peso dele parecia certo, seguro, apesar do perigo que ele representava. Ele fez amor comigo como lutava, completamente, intensamente, sem reter nada. E eu me despedacei em seus braços, gritando o nome dele como uma oração. Depois ele me segurou perto, minha cabeça em seu peito, seus dedos traçando padrões em meu ombro nu. Eu te amo, ele disse na escuridão. Eu sei que é muito cedo, demais, mas eu amo. Eu te amo, Emma Cole. Eu te amo também. Eu sussurrei de volta e o senti exalar como se eu o tivesse dado absolvição. Adormecemos emaranhados. E pela primeira vez desde que meu pai morreu, eu me senti segura. O tiro me acordou. Em um momento, eu estava sonhando, quente e contente nos braços de Dante. No momento seguinte, ele me jogava no chão, seu corpo cobrindo o meu, gritando ordens que eu não conseguia processar através do zumbido em meus ouvidos. Mais tiros, vidro quebrando. O peso de Dante desapareceu e eu o ouvi revidando o fogo. O som ensurdecedor no espaço fechado. Eu engatinhei em direção ao banheiro, meu treinamento entrando em ação. Encontre cobertura, fique baixa, sobreviva. Mas algo agarrou meu tornozelo.
Um homem. Não Dante. Não Giovanni. Um estranho com olhos mortos e uma arma, me arrastando para trás. Eu gritei, chutei, lembrei das lições de Isabela e girei, levantando meu calcanhar em seu rosto. Osso estalou. Ele uivou. Seu aperto afrouxou e eu me afastei. Dante apareceu, seu rosto uma máscara de raiva, e atirou no homem 2 vezes, peito e cabeça, eficiente e brutal. O corpo caiu, Emma. Ele me puxou para cima, verificando-me quanto a ferimentos com mãos trêmulas. Você está machucada. Ele te machucou? Eu estou bem. O que está acontecendo, Mikhail? Ele está fazendo seu movimento. Mais tiros da sala de estar. Precisamos ir agora. Ele pegou roupas, sua camisa, meus jeans do chão. Me vestiu com rápida eficiência enquanto mantinha-se entre mim e a porta. Então Giovanni estava lá, sangue em seu rosto, mas vivo, deitando-se, dando cobertura enquanto Dante me puxava para o elevador de serviço. Saímos do prédio pelo porão, emergindo em um beco onde outro carro esperava. Dante me empurrou para dentro, Giovanni assumindo o volante, e rasgamos pelas ruas de Manhattan em velocidades que deveriam ter sido impossíveis. Aonde estamos indo? Minha voz soou estranha, distante, para algum lugar seguro. Uma das minhas propriedades fora da cidade. O braço de Dante estava ao redor de mim, segurando-me firmemente. Sinto muito, Emma. Sinto muito. Eu deveria ter previsto isso. Deveria ter te protegido melhor. Você me protegeu. Você me cobriu com seu corpo. Eu quase te matei. Sua voz era rouca de autorrecriminação. Pigarreou. Isso é o que amar-me significa. Este é o preço. Pensei naquele preço. O terror, a violência, a ameaça constante. Pensei na minha vida antiga, segura e pequena, e morrendo lentamente. Pensei neste homem que mataria por mim, morreria por mim, que me olhava como se eu valesse a pena queimar o mundo. Eu vou pagar, eu disse firmemente. Custe o que custar, não vou te deixar, Dante, nem agora, nem nunca. Ele me beijou desesperadamente, com gosto de medo e amor e promessas que talvez não vivêssemos para cumprir. Dirigimos por 2 horas, finalmente parando em uma casa nas Catskills, remota, fortemente segura, cercada por homens com armas. Lá dentro, Dante fez ligações, sua voz fria e controlada enquanto ele orquestrava qualquer vingança que planejava para Mikhail. Eu sentei na janela, observando o sol nascer sobre as montanhas, e percebi que nunca me senti tão viva. O medo queimara algo em mim. Os últimos vestígios da garota que se atirara sobre uma mesa para salvar o terno de um estranho. Essa garota se foi. Em seu lugar estava alguém mais dura, alguém que olhara a morte nos olhos e escolhera o amor de qualquer forma. Dante me encontrou lá quando o amanhecer chegou plenamente, seu telefone finalmente silencioso. Ele parecia exausto, mais velho, o peso de seu mundo visível em cada linha de seu rosto. Está feito, ele disse baixinho. Mikhail não nos incomodará novamente, nem ninguém mais. Deixei bem claro o que acontece com as pessoas que ameaçam o que é meu. Quão claro? Você não quer saber. Ele estava certo. Eu não queria. Algumas coisas eram melhores deixadas na escuridão onde pertenciam. Venha para a cama, eu disse, estendendo minha mão. Estamos ambos vivos. Isso é suficiente por enquanto. Ele pegou minha mão, me deixou conduzi-lo ao quarto, e nós caímos na cama juntos. Não por paixão desta vez, mas por conforto. Pela lembrança de que havíamos sobrevivido. Que amanhã enfrentaríamos o que viesse a seguir. 3 meses haviam se passado. O contrato havia terminado. Eu poderia ir embora agora, levar meu dinheiro e meu diploma concluído, e construir uma vida longe dessa violência. Eu nem considerei. Eu estou ficando. Eu disse a ele enquanto estávamos deitados lá, seu batimento cardíaco constante sob meu ouvido. Não por causa do contrato ou do dinheiro ou de qualquer acordo. Eu estou ficando porque eu te amo.
Porque esta coisa insana, perigosa, impossível entre nós é a coisa mais real que eu já senti. Seus braços apertaram em volta de mim. Você vai se casar comigo, ele disse. Não uma pergunta, uma declaração de fato. Em breve. Eu preciso conhecer sua mente de todas as maneiras que importam. Isso não é uma proposta, é uma demanda. Eu não sou um homem que pede o que quero, Emma. Eu pego, mas com você. A mão dele encontrou a minha, dedos entrelaçados. Com você, eu estou pedindo. Case-se comigo. Seja minha esposa. Deixe-me passar o resto da minha vida protegendo você, amando você, sendo melhor do que sou, porque você me faz querer ser. Eu deveria pensar nisso. Deveria considerar as implicações, o perigo, a vida que eu estava escolhendo. Mas eu já havia escolhido, realmente havia escolhido naquela primeira noite, quando peguei o cartão dele em vez de jogá-lo fora. Sim, eu sussurrei. Sim, eu me casarei com você. Ele me beijou então, suave e doce e cheio de promessas. E enquanto o sol nascia sobre as montanhas, nos banhando em luz dourada, percebi que este era o meu final. Não o final de conto de fadas que eu poderia ter imaginado como uma garota, mas algo melhor, algo real. Eu havia me atirado sobre uma mesa para salvar um estranho, e ele me pegou, me salvou, me amou, e ao amá-lo de volta, eu também salvei algo nele. A parte que lembrava como ser gentil, como proteger em vez de destruir. Nós dois estávamos perdidos. Agora fomos encontrados. E se o preço dessa descoberta fosse uma vida vivida no fio da navalha, cercada por perigo e escuridão, eu o pagaria de bom grado todos os dias.